Um pouco da dificuldade da Cade em vencer esse jogo, não encerrar, né? Porque vocês finalizaram bem, mas mais o começo do jogo parece que foi um pouco turbulento, a Fúria pegou um pouco de vantagem. E onde que a Cade achou espaço pra vencer? E não só vencer, também se você já puder falar, qual que é a sensação de estar garantido já no primeiro lugar? Acho que a gente só teve alguns tropeços no early game. Eu acho que isso dificultou bastante o jogo, porque o Varus ficou fora da curva e eles tinham uma composição que escalavam, tipo, a gente acabou tomando muito poke de um Varus poke e isso abria muita janela para eles fazerem coisas. Só que a partir do momento que a gente começou a achar as janelas e foi buscar jogadas e maneiras alternativas de lidar com a maneira que eles estavam jogando, o jogo acabou ficando bem controlado. Eu acho que apesar de soar muito caótico e cheio de lutas, era o estilo que a gente queria para esse game e era o jeito que a gente tinha que. Era esse o approach que a gente tinha que ter para garantir a vitória. E quanto à sensação de estar na semifinal, é uma sensação realmente muito gostosa, é muito boa, é muito gratificante saber que a gente fez um bom trabalho no decorrer do split e que já vai todo mundo se matar para conseguir uma vaga e a gente já está garantido. Agora é mais a gente respirar um pouco e ver o que os outros times vão mostrar, porque vai todo mundo usar tudo que tem para poder garantir a vaga nessa semi. Boa tarde, professor Bruno Andrade aqui da Base Rush. E eu queria saber se você pode falar pra gente como que tá sendo a preparação da Cade para essa semana do CBLOL, tendo em vista que entrou o 10.8 e, se eu não me engano, acho que o CBLOL está sendo a primeira liga, né, competitiva a testar primeiro, a apresentar de forma competitiva primeiro o patch. Você tem algumas coisas assim, de novidades que deu para perceber? Você tá meio confuso ainda de entender o patch? Eu diria que o 10.8 ele tem muita pouca, tipo, major change, então eu acho que não é um patch que influencia tanto, mas são buffs singelos que podem trazer alguns personagens, que trazem algum personagens, não, campeões, que trazem um pequeno leque de mais campeões, mas eu não diria que o 10.8 afetou toda a dinâmica de como os times estão draftando, talvez mexa na prioridade de alguma coisa ou outra, mas eu não diria que foi um patch tão grande assim. Eu acho que tá bem, os times estão descobrindo e vendo o que dá para fazer, mas eu não acho que vai ser um patch que vai sair tanta coisa assim, tanta coisa diferente. Primeiramente, boa tarde, professor, boa tarde todo mundo. Parabéns pela classificação e pela liderança. Professor, eu queria saber de você se o anúncio do cancelamento do MSI, né, já era previsto que isso acontecesse, mas houve o cancelamento nessa semana. Se isso afetou de alguma forma a cabeça de vocês, óbvio que não é questão de motivação, porque o CBLOL permanece igualmente importante, mas vocês pensaram nisso de alguma forma para essa semana? Assim, vendo o mundo como ele tá no momento, já era bem previsível que seria cancelado. Então, não é como se pegasse ninguém de surpresa. Eu acho que foi a decisão certa. Eu acho que é um pouco triste, mas é compreensivo, o cancelamento. Então, eu acho que não tem muito o que pensar, tá ligado? Acho que se eu ficar pensando, nossa, talvez o MSI cancelado agora, só porque eu tô, tipo, perto de uma final, tipo, eu acho que isso nem sequer vem na minha cabeça. Eu acho que faz parte, é uma situação totalmente atípica. Eu acho que o mundo nunca passou por uma pandemia desse nível, então é só aceitar e esperar agora o segundo split, né? Terminar o CBLOL e ver o que vai ter no próximo split para ver como vão ser as coisas. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Primeiramente, parabéns aí por garantir a primeira colocação. E eu queria perguntar para você como é que vocês se sentiram na bot lane a hora que o Varus, que é um campeão que ia ter mais range que a Xayah, começou a pegar vantagem, começou a crescer. E qual que era o plano de jogo de vocês na bot lane? Como que vocês adaptaram para o tamanho que esse Varus ficou? E também se pudesse falar um pouquinho mais desse pique de Akali, qual que é a ideia atrás dele, por favor. Acho que não é porque o cara saiu de controle que a gente tem que desestabilizar. Eu acho que foi realmente a gente buscando maneiras alternativas de
neutralizar e executar a nossa composição. Eles queriam uma composição de poke, range, e se a gente desse as brechas que eles queriam, eles iam continuar fazendo isso. Então, a gente só buscou maneiras de, por exemplo, flanquear. A gente sempre estava de olho em buscar oportunidade. A gente estava dando engage, mesmo que não parecesse tão bom, e a gente forçasse uma luta que fosse even, já era muito bom pra gente, porque já se desestabilizava o tempo do jogo. Então, a gente queria um jogo caótico e eles compraram. Eles lutaram do nosso jeito, eles não controlaram bem a visão, então a gente puniu. Quanto ao pick de Akali, eu acho que é um Signature Champion do Noceros, e se ele se sente confortável para jogar, eu não vejo problema nenhum dele usar. Então, e o time confia, ele confia, então tá tudo certo. Obrigado. Professor, eu tenho mais uma pergunta para você, mas antes de perguntar, eu queria só que você esclarecesse uma coisa. Você estava na equipe da, da Cade que foi rebaixada quando ela caiu, né? Tava assim. Tá. Então, sobre isso, eu queria perguntar para você como que você enxerga agora esse seu momento, traçando um paralelo, né? Daquele momento que você era reserva, acredito que do Jockster, né? Você dividia a posição com ele, e você mesmo em coletivo já falava que não gostava muito desse esquema de revezamento. Aí você caiu, voltou com a Cade do circuito desafiante. Não foi campeão do desafiante, mas agora termina a fase regular do CBLOL em primeiro lugar. Como é que você vê essa situação toda, todo esse contexto por trás de você? Eu acho que naquela época era mais porque eu não gostava de ter uma reserva, porque eu acho que a mentalidade de todos era muito errada quanto a ter reservas. Eu acho que, no geral, os times brasileiros têm uma visão muito torta de o que é ter reserva. E eu acho que eu tinha essa cabeça também, mas eu parei para refletir. Acho que, nesse contexto, o reserva, a função do reserva, ele é tipo tão importante quanto o jogador que está titular. Só que ele tá ali para ajudar o outro jogador e, tipo, o nível da equipe aumentar. Eu acho que entra muita questão de ego do jogador sempre querer jogar e não se importar com o coletivo. Eu acho que nos times brasileiros, em geral, falta um senso de coletividade. Acho que a gente não tem um senso coletivo. É todo mundo, eu quero ser estrela, eu quero brilhar, eu sou isso, eu sou aquilo, e ninguém está disposto a abrir mão do seu individual. Eu acho que isso é uma coisa que afeta muito até os times em geral. Eu acho que é por isso também que a gente não vai tão bem em campeonatos internacionais. Acho que esse é um dos fatores. Mas traçando esse paralelo, eu gostei bastante de como está sendo a evolução. Eu acho que houve uma confiança enorme, tanto por mim na Cade, a Cade em mim também, por confiar no trabalho e saber que isso era possível. E que o Edu comentava bastante comigo quanto, tipo, cara, os times que caíram subiam e voltavam mais fortes. E, tipo, realmente isso acontece, porque muda a cabeça. Você não tá no auge, você não tá na elite do campo do CBLOL, tipo, no CBLOL, né, tipo, tá jogando na elite, acaba deixando você, nossa, tipo, eu podia estar lá, eu tenho que me esforçar, então isso acaba sendo um fator de motivação muito grande, e eu vejo que aconteceu com todo mundo do time. Eu acho que a gente veio de uma curva de crescimento muito grande devido ao que aconteceu, da gente ter sido rebaixado. Assim, eu não gostei da sensação de ser rebaixado, porém foi realmente um grande aprendizado para mim e para a equipe inteira também. Para os jogos de sábado e domingo, você acredita que vai ter, você pode falar, né? Você vai ter uma continuação de planejamento? Vocês podem trazer algum tipo de jogo que vocês não trouxeram até agora? Caso tenha 2 derrotas, se vai tipo, influenciar alguma coisa? Assim, definitivamente é o melhor momento para a gente testar coisas, mas a gente tem que fazer algumas coisas com consciência também. Eu acho que depende mais de como a gente vai, vai acertar, porque a gente deixou algumas coisas certas, mas a gente podia perder hoje, podia perder amanhã, então acho que era uma coisa que a gente deixou um pouco para segundo plano. Mas eu acho que é um bom momento, sim, para testar as coisas. E a gente vai ver se vale a pena, se não vale, vai analisar as outras equipes. Eu acho que agora o nosso momento é mais de analisar o que os outros times vão fazer, porque como eu disse anteriormente, as outras equipes vão ter que dar tudo de si para poder garantir a vaga, principalmente a Fúria agora, que a Fúria também perdeu, então tem muita coisa que os times vão ter que mostrar, e a gente vai estar sempre de olho e vai se preparar, vai ter uma preparação melhor. Obrigado, boa tarde, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês também. Valeu, professor. Boa tarde. Valeu, professor. Até mais. Valeu, professor.